Então, Mateus capítulo 24. O tema de hoje, pessoal, é avivamento de Asbury. Águias no cadáver. Vocês estão ouvindo? Já ouviram falar? Ouviram falar do avivamento? Ouviu falar? Lá em Asbury. Tá nem sabendo? Graças a Deus. Tá sabendo, Zé? Tá sabendo, Carlos? Tá sabendo? Tá sabendo o que tá acontecendo? O culto que não acaba. Ouviu falar? Ouviu falar? Então, o tema é esse. O tema é esse. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Nunca na minha vida eu estudei tanto sobre alguma coisa. Falando sinceramente. É uma coisa horrível de se falar, mas é a verdade. Sabe por quê? Porque eu nunca tive tanto medo de cometer alguma injustiça. Então eu quero dizer aos irmãos que na ocasião, quando eu preparei o sermão na quinta-feira, eu assisti a mais de 5 horas de pregação lá de Asbury, do culto lá de Asbury. Mais de 5 horas assistindo coisa lá. Hoje já se passaram de 10 horas que eu continuei. Depois que montei o sermão, fiquei assistindo e não consegui parar de assistir com medo de chegar aqui e cometer alguma injustiça com aqueles que estão lá, com tudo que está acontecendo. Então, enfim, eu entendo que não é muito, porque parece que eles ficaram lá, estão até agora, né? Então, 10 horas, vamos supor, de assistir, né? Não chega a ser 1% do número de horas que eles ficaram lá. Então eu estabeleci alguns critérios. Tá tudo bem? Tomei um susto aqui. Estabeleci alguns critérios com os quais eu dediquei o meu tempo. Eu vou passar isso para os irmãos, tá? Antes eu vou ler Mateus capítulo 24, dos versos 11. E vai dizer o seguinte: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Grava esses 2 versículos, pula para o 23. Jesus está falando dos últimos dias, tá? Está falando ali uma previsão de como será o fim do mundo. Verso 23 diz: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Amém? Amém. Irmãos, é o seguinte, tem nada a ver com a mensagem. O verso 28 é um verso que eu não entendia. Aonde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Não entendia, não sabia o significado. E quando eu pesquisava, o que eu entendi, que me diziam era o seguinte: não é águia. Na verdade, seriam os abutres que comem os corpos, onde tem cadáver, né? Quem come. A águia não come bicho morto. Então, assim, eu ficava pensando, poxa, não pode ser isso, a tradução não está errada. E eu entendia que eu não sabia. Eu não sabia e ponto final. Mas hoje eu não só aprendi, na última vez que eu li a Bíblia inteira, no final do ano passado, eu não entendi, eu fiquei encucado com isso. Mas dessa vez eu aprendi, graças a Deus, e vou trazer para os irmãos. Então tenham paciência comigo. Mas então aos critérios que eu determinei sobre como eu ia despender meu tempo assistindo lá em Asbury. Primeiro, eu não ouvi nenhum louvor. Pulei todos os louvores, tá? Pulei todos. Por quê? Porque eu não consigo ficar o dia inteiro vendo, né? Não tenho tempo para isso. Então, tiveram algumas coisas. É confuso.
Então, outro, eu procurei assistir tudo que as pessoas falaram, homens ou mulheres. O que foi falado eu assisti, tentei pelo menos ouvir, tá? Na velocidade lá de 2, então eu fui ouvindo o que eu captava, eu fui entendendo. No YouTube, né? E outra, também assisti os momentos de orações que a câmera estivesse aberta ou do lado de fora. Por quê? Para ver se tinha gente lendo a Bíblia lá, né? Ah, vamos reunir para orar. Para ver se naquele momento alguém abria a Bíblia para ler com algum grupo, alguma coisa, para não cometer nenhuma injustiça com ninguém, com nada, tá bom? O meu instinto é o seguinte, meu instinto sem ter ouvido falar. Ah, é um culto de uma igreja que eu não sabia qual era, de uma denominação que eu não sabia qual era, e que não acabou. Eu conheço igrejas que fazem cultos intermitentes, assim, oração, momento de oração direto, 24 horas por dia. As pessoas se revezam e vão lá. Conheço igreja que as pessoas fazem revezamento de leitura da Bíblia 24 horas, até acabar a Bíblia, a pessoa vai lá, lê na igreja e tal. Conheço igrejas que pessoas copiaram à mão a Bíblia inteira, sempre ia lá, alguém copiava um versículo durante o dia, ia lá o tempo todo fazendo isso. Então, culto que não acaba, para mim não é novidade, beleza? Mas muito se foi dito sobre o culto de Esdras. O que estava acontecendo? Eu vou falar de cara, a primeira coisa que me chamou a atenção, mas que depois ele me confirmou, depois de eu ter terminado o sermão, e aí eu vou falar depois. Não. Primeira coisa que me chamou a atenção, com os pregadores que eu ouvi falar, a minha sensação, com todo respeito, é que eram afeminados. Tudo com os trejeitos afeminados. Mas, beleza, deixei passar porque tem gente que tem mesmo os trejeitos e tal. Mas depois, no final, eu continuei assistindo e vou falar um pouco mais sobre isso. Irmãos, a igreja no Brasil não vou nem falar igreja. Os evangélicos brasileiros não falam de outra coisa. Só se fala nisso. Então eu tomei o cuidado de poder ouvir todos que eu pude. Todos. Vou citar os nomes dos pastores e pessoas que eu ouvi falar sobre Esdras. Tudo que eles tinham para falar, eu ouvi. Pastor Lamartine Pozella, vocês conhecem? Conhecido aí por profecias e tal. Pastor Lucinho. Iago Martins, 2 dedos de elogios, é bem famoso. Não, beleza. Augusto Nicodemos, Hernanes Dias Lopes, até Camila Barros e Helena Tanuri eu ouvi, André Valadão e Anderson Silva. Ouvi tudo que eu pude ver. Hã? Não é um lutador não, é um pastor famoso que o YouTube me indicou lá, aí tinha 1 milhão de seguidores, eu assisti. Eu não sei quem é não, tá um barbudinho, tatuado, enfim, beleza. Ouvi esses caras tudo falando, os vídeos grandes, de muitas visualizações, eu ouvi para saber o que está sendo propagado. E mais, eu vi os stories das pessoas das minhas antigas igrejas, não vou citar nome de ninguém, e dizendo assim, ai que lindo, o que está acontecendo e tal, isso está agora na nossa igreja, o carnaval e tal. Então beleza, tá? Tomei o cuidado de ouvir todo mundo. O que mais eu ouvi? Testemunhos, eu ouvi dezenas de testemunhos de pessoas que estiveram lá. Por que isso é importante, irmãos? Para mostrar para vocês que eu não estou falando de cabeçada, eu ouvi. Beleza. E os irmãos podem ouvir também. É só ir lá ver se eu falar alguma besteira. Eu até salvei alguns vídeos para quem quiser aprofundar. Beleza. Por que isso? Por que é importante? Aonde é que a gente tem que ter as respostas para o que acontece no mundo? Na Bíblia. Mais especificamente, na igreja. A igreja existe para isso, tá? O pastor de ovelhas, ele conduz as pessoas para os pastos mais tranquilos, para um rio de água mansa, e ele protege contra os lobos, né? Ele impede aquilo ali e ele alimenta as ovelhas. Então hoje, eu tomei o cuidado de trazer isso, trazer o entendimento de forma clara, não só sobre o avivamento de Esdras, à luz da palavra de Deus, como todos os outros avivamentos
cada um dos irmãos vai ter critérios claros para saber se é ou não é. Se é de Deus ou se não é de Deus. Beleza? Muito bem. André Valadão, vocês sabem quem é André Valadão? Sabe quem é? Isso. Não é quem criou, mas é o responsável hoje, porque o pai dele aposentou. Beleza. Ele disse o seguinte sobre Esbo. Perguntaram para ele, pastor, e o avivamento de Esbo é de Deus ou não é de Deus? Aí ele respondeu, abre aspas, eu não quero saber se é ou se não é. Eu quero é mergulhar aonde os crentes estão. Não é legal isso? É de Deus ou não é? Eu sei lá se é de Deus, não quero saber, eu quero mergulhar. Os crentes estão lá, eu vou lá para dentro. Isso é uma postura que me assusta. Tá? Me assusta. Beleza. Vagnão, vocês sabem o que é Vagnão? Não? Beleza. Ele disse o seguinte, Deus é lindo. Ele chorou no vídeo. Olha o que está acontecendo, olha. Deus colocou o dedo na América e vai vir para o Brasil. Lamartine Pozella profetizou que o avivamento dos Estados Unidos vem para o Brasil e vai ser impactante. Aí eu pergunto para quem está aqui hoje, vocês sabem o que é avivamento? Beleza. É uma pergunta curiosa, sabe por quê? Porque avivamento não tem na Bíblia. E eu também não sabia muito bem o que se queria dizer com avivamento. Porque eles usam coisas históricas depois da vinda de Jesus Cristo para justificar. Isso foi um avivamento, aquilo não foi um avivamento. Cada grupo tem o seu próprio avivamento que eles selecionam. E foi muito difícil traçar de forma clara o que é avivamento numa visão comum a todos os evangélicos. Mas deu para traçar. Beleza, o que é um avivamento? No dicionário, avivamento é um ato de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Segundo a Bíblia, avivamento não tem na Bíblia. O que a teologia, os teólogos chamam de avivamento então? A definição que eu cheguei mais clara é essa aqui, ó. É uma renovação espiritual transformadora, individual ou coletiva, que causa mais fervor e dedicação a Deus. Se for essa a definição, tem alguma coisa de ruim nisso? Não. Causa mais fervor a Deus, mais dedicação a Deus, seria algo produtivo. Exemplos bíblicos que são justificados por aqueles que defendem o avivamento. Detalhe é o seguinte, de cara, eu ia deixar para o final, mas de cara eu vou falar um negócio. A teologia todos esses caras que eu falei aqui, eles estão pregando que antes da volta de Cristo vai ter um grande avivamento na igreja, um grande mover de Deus, e as pessoas vão se jogar aos pés de Deus e usam o texto de Isaías, que fala claramente a respeito de Jesus Cristo, né, quando ele veio, e os corações ali, mas para justificar que seria da segunda volta. E dois exemplos bíblicos são os mais citados para demonstrar avivamento. Então nós vamos ler os dois para a gente entender se é ou não é, o que é, tá? Porque a gente quer saber se o que está acontecendo lá é de Deus ou não, é um avivamento ou não. Então o primeiro exemplo é lá em Atos, na conversão das multidões e a descida do Espírito Santo. Os irmãos conhecem. E o segundo exemplo, os irmãos não conhecem, eu vou ler, mas só para já falar os dois, é o Salmo 143, 11, que os irmãos não vão ter decorado, que diz o seguinte: vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Então eles falam, olha, avivamento são pessoas angustiadas que vão na igreja e são vivificados e são libertos, transformados e saem do culto sem essa angústia no coração, libertos dessa angústia no coração. Outro detalhe que me chamou a atenção, os testemunhos que foram dados são sensacionais. As pessoas vão falar assim, olha, eu estive lá em Esbo e a minha vida foi transformada. A minha vida foi transformada. Irmão, Jesus Cristo transformou a vida de muita gente, mas nunca de forma abstrata. Sempre transformou a vida do cego. Como?
Abriu seus olhos. Transformou a vida do que não podia andar. Como? Botou ele para andar. Então os milagres que Jesus fez eram claros, nítidos, ninguém tinha dúvida do que aconteceu. Então quando todo mundo começa a dizer, olha, eu entrei lá e a minha vida foi transformada, eu saí transformado. Como? Não diz, eu desconfio. Como é que você foi transformado? Tem que saber. Eu era assim e agora eu sou assado. Eu deixei de ser isso, aquilo, outro. Mas ao contrário disso, eles diziam assim, eu fui transformado pelo amor. Eu confessei os meus pecados, ninguém me julgou e me aceitaram como eu sou. Me aceitar como eu sou. E Jesus disse, negue-se a si mesmo. E aí o outro fala assim, não, aceite-se como você é. Negue-se a si mesmo. Não, não, você é pecador, você é mentiroso, então eu vou te aceitar como você agora é mentiroso. Assuma essa identidade com orgulho e seja mentiroso, está perdoado. É isso que a Bíblia ensina? Não, é negue-se a si mesmo. Mas, no entanto, os testemunhos são sempre assim, eu fui abraçado, eu senti o amor das pessoas, eu fui transformado sem nenhum julgamento, sem nada. Eu fui lá e foi lindo, emocionante. Muito bem. Então, avivamento é esse renovo da alma que eles dizem, né? Um alívio aos angustiados e amargurados. Os deprimidos, os oprimidos. Sara, vai para lá. Os deprimidos e os oprimidos, quando são avivados, eles ficam aliviados, eles ficam alegres, eles pulam de felicidade, com a sua alma então vivificada, é o que lhe é dito, que nos é dito. E aí eles dizem, é isso que está acontecendo em Asbury. As pessoas estão chegando, percebendo o mover do poder de Deus, sendo cheias do Espírito Santo, e estão se renovando com as suas forças, estão pedindo perdão dos seus pecados, estão saindo de lá mais leves, alegres, felizes pelo mover do Espírito Santo. Com base nesta definição do que é avivamento, fica fácil qualquer um identificar se é ou não é de Deus. Basta acontecer o que aconteceu em Atos, que quando